Ricardo estava sendo expulso da própria loja de carros de luxo por funcionários que não o reconheceram, vestido como mendigo para testar a lealdade da equipe. O que ele fez quando voltou no dia seguinte chocou todos os 50 funcionários. Ricardo Almeida desligou o motor da BMW importada a 3 quarteirões de distância da concessionária Premium Motors, o império automotivo que construiu com as próprias mãos ao longo de 15 anos de trabalho árduo. O homem de 42 anos observou pela janela do carro o movimento da manhã, respirando fundo antes de executar um plano que vinha amadurecendo há meses na sua mente inquieta. Nas últimas semanas, comentários perturbadores chegaram aos seus ouvidos através de clientes insatisfeitos e fornecedores desconfortáveis. Histórias sobre funcionários arrogantes que faziam clientes simples se sentirem humilhados, atendimento discriminatório baseado na aparência das pessoas e práticas questionáveis que manchavam a reputação da empresa, que era seu orgulho e razão de viver. Um episódio em particular havia deixado Ricardo profundamente abalado. Uma senhora idosa, viúva recém-aposentada que queria comprar um carro popular com suas economias de toda uma vida, foi tratada com desprezo por um vendedor que assumiu que ela não tinha condições de comprar nada ali. A mulher saiu chorando da loja, prometendo nunca mais voltar e espalhando a má experiência para toda a família. Ricardo sempre acreditou que sucesso empresarial deveria vir acompanhado de valores humanos sólidos, mas começava a suspeitar que sua equipe havia perdido completamente o rumo. Funcionários que ele havia treinado pessoalmente para tratar cada cliente como família estavam se comportando como se fossem donos de um clube exclusivo, não vendedores de uma empresa de serviços. A ideia do teste disfarçado nasceu durante uma conversa casual com um amigo empresário bem-sucedido, que relatou experiências similares em outras companhias ao redor do mundo. Você precisa ver como seus funcionários realmente agem quando pensam que ninguém importante está observando, havia dito Marcos, seu amigo de longa data que comandava uma rede de restaurantes. É aí que se revela o verdadeiro caráter das pessoas. Eu fiz isso na minha empresa e descobri coisas que jamais imaginaria. Marcos contara histórias chocantes de funcionários que tratavam mal clientes humildes enquanto bajulavam os ricos, de esquemas internos de corrupção e de uma cultura tóxica que havia se instalado sem que ele percebesse. Foi doloroso descobrir, Marcos admitira, mas foi a melhor decisão que tomei. Limpei a casa e hoje minha empresa tem os valores que sempre quis. A conversa plantou uma semente na mente de Ricardo que cresceu rapidamente nos dias seguintes. Ele começou a prestar mais atenção aos comentários dos clientes, às queixas sutis, aos olhares desconfortáveis que havia ignorado por estar sempre ocupado com questões administrativas. Quanto mais observava, mais se convencia de que precisava investigar profundamente o que realmente acontecia no chão de loja da sua empresa. Ricardo estacionou o carro numa rua lateral e abriu o porta-malas, revelando uma sacola cuidadosamente preparada com roupas velhas, sujas e rasgadas, que havia comprado num brechó no centro da cidade. Havia passado dias planejando cada detalhe daquele disfarce, desde as manchas de graxa nas mãos até a barba por fazer que cultivara especialmente para a ocasião. Dentro do banheiro público de um posto de gasolina próximo, Ricardo se transformou completamente numa metamorfose que levou quase 1 hora para ser concluída. Trocou o terno italiano impecável por uma camiseta desbotada com manchas suspeitas de óleo e comida, calças jeans rasgadas nos joelhos que revelavam pele suja por baixo, e tênis furados que deixavam os dedos aparentes através de buracos estrategicamente ampliados. Bagunçou os cabelos cuidadosamente penteados com gel especial, aplicou terra embaixo das unhas para simular falta de higiene, sujou o rosto com uma mistura de terra e óleo que havia preparado e borrifou nas roupas uma combinação de água suja e alguns pingos de álcool velho para criar o odor característico de quem vive nas ruas há muito tempo. O toque final foi a postura corporal. Ricardo estudara vídeos na internet sobre como pessoas em situação de rua se comportam e movimentam. Curvou os ombros para aparentar o peso de uma vida difícil, diminuiu o passo para parecer cansado e sem destino e praticou uma expressão facial de resignação misturada com timidez que completava perfeitamente o personagem. Quando se olhou no espelho embaçado do banheiro, Ricardo mal conseguiu se reconhecer. A transformação era tão radical que até mesmo ele se assustou com a própria aparência.
O empresário bem-sucedido havia desaparecido completamente, dando lugar a um homem que parecia carregar o peso de uma vida difícil nos ombros curvados. Caminhando lentamente pelas calçadas em direção à sua própria empresa, Ricardo sentia o coração bater acelerado de nervosismo e expectativa. Pedestres atravessavam a rua para evitá-lo. Mães puxavam os filhos para longe quando ele se aproximava, e seguranças de outras lojas o observavam com desconfiança evidente. Pela primeira vez na vida adulta, Ricardo experimentava na pele o que significava ser invisível para a sociedade. A concessionária Premium Motors se erguia majestosa na avenida principal, com sua fachada de vidro espelhado e carros de luxo reluzentes expostos na vitrine climatizada. Mercedes-Benz, BMW, Porsche e Audi disputavam espaço no showroom que Ricardo havia projetado pessoalmente para impressionar os clientes mais exigentes da cidade. 2 seguranças uniformizados flanqueavam a entrada principal, observando cada pessoa que se aproximava do estabelecimento. Ricardo diminuiu o passo, fingindo interesse nos carros expostos do lado externo, enquanto estudava o comportamento da equipe através dos vidros transparentes. Lá dentro, funcionários impecavelmente vestidos circulavam entre clientes bem vestidos, oferecendo café gourmet e atenção personalizada. O ambiente era exatamente como Ricardo sempre sonhara: sofisticado, acolhedor e profissional, pelo menos na superfície. Respirando fundo para encontrar coragem, Ricardo se aproximou da entrada principal. Os seguranças o notaram imediatamente, trocando olhares significativos e se posicionando de forma mais defensiva. Um deles, um homem corpulento chamado Marcos, que Ricardo havia contratado pessoalmente 2 anos antes, deu um passo à frente. "Ô amigão, aqui não é lugar para você não", Marcos disse com tom autoritário, gesticulando para que Ricardo se afastasse. "Vai procurar outro lugar para pedir ajuda." "Eu só queria dar uma olhada nos carros", Ricardo respondeu com voz propositalmente rouca e submissa. "Não vou incomodar ninguém, só olhar mesmo." Os seguranças riram entre si como se tivessem ouvido a piada mais engraçada do mundo. "Olhar para quê?" perguntou o segundo segurança, um jovem chamado Júnior. "Você acha que vai comprar uma BMW com que dinheiro? Para de brincadeira e sai logo daqui antes que a gente tenha que chamar a polícia." Ricardo sentiu uma punhalada no estômago ao ouvir aquelas palavras vindas de funcionários que ele mesmo havia treinado para tratar todos os visitantes com respeito e cordialidade. Mas o teste estava apenas começando, e ele precisava ver até onde chegaria a falta de humanidade da sua equipe. "Por favor, eu não vou causar problema algum", insistiu Ricardo, tentando passar pelos seguranças. "Só quero olhar os carros da vitrine. Sempre sonhei em ter um carro assim um dia." Marcos o empurrou levemente pelo ombro, fazendo Ricardo tropeçar alguns passos para trás. "Escuta aqui, seu mendigo fedido. Você está espantando nossa clientela. Vaza daqui antes que eu te faça sair de um jeito que você não vai gostar." Através dos vidros da concessionária, Ricardo podia ver clientes bem vestidos, observando a cena com expressões de nojo e desaprovação. Algumas pessoas tiravam fotos com os celulares, provavelmente para postar nas redes sociais comentários maldosos sobre mendigos invadindo lugares chiques. Foi então que Ricardo notou uma figura familiar se aproximando da confusão. Bruno Henrique, o gerente-geral que ele havia promovido apenas 6 meses antes, caminhava em direção à entrada com expressão severa e determinada. Ricardo sentiu uma pontada de esperança, imaginando que Bruno interviria para defender os valores da empresa. "Qual é o problema aqui?" Bruno perguntou aos seguranças, ajustando o terno caro e olhando Ricardo de cima a baixo com desprezo evidente. "É só mais um mendigo tentando entrar na loja, senhor Bruno", explicou Marcos. "Já falamos para ele se mandar, mas está insistindo." Bruno se aproximou de Ricardo, chegando perto o suficiente para que apenas ele ouvisse as próximas palavras. "Escuta bem, seu lixo humano. Esta é uma concessionária de carros de luxo, não um abrigo de mendigos. Se você não sair daqui em 10 segundos, vou chamar a polícia e inventar que você tentou roubar alguma coisa. Entendeu bem?" O empresário disfarçado sentiu o sangue gelar nas veias. Bruno,
em quem havia depositado confiança total, revelava uma face cruel e desumana que Ricardo jamais imaginara existir. Mas a lição mais importante ainda estava por vir. Eu não quero roubar nada, Ricardo murmurou, mantendo o papel de mendigo assustado. Só queria ver os carros bonitos. Faz tanto tempo que não vejo coisas bonitas na vida. Você quer ver coisas bonitas? Bruno riu sarcasticamente. Vai no museu que lá é de graça. Aqui é lugar para gente que tem dinheiro de verdade, não para vagabundo igual você. Marcos, Júnior, tirem esse lixo daqui agora! Os seguranças agarraram Ricardo pelos braços, ignorando completamente seus protestos respeitosos. Enquanto era arrastado em direção à calçada, Ricardo observou as reações das pessoas ao redor. Funcionários riram e fizeram comentários maldosos. Clientes aplaudiram discretamente a eficiência da segurança. Vendedores voltaram às suas atividades como se nada tivesse acontecido. Mas no meio de toda aquela crueldade, uma voz feminina se destacou do coro de indiferença. Esperem, vocês não precisam tratá-lo assim. Ricardo virou o rosto e viu Carla Mendes, uma funcionária de 28 anos que trabalhava no setor administrativo há apenas 3 meses. Ela estava parada na porta da concessionária com expressão genuinamente preocupada, desafiando abertamente a autoridade do gerente. Carla, volte para o seu posto imediatamente. Bruno ordenou com voz ameaçadora. Isso não é problema seu. Mas, senhor Bruno, nós podemos pelo menos tratá-lo com educação. Carla insistiu, ignorando os olhares hostis dos colegas. Ele não estava fazendo mal algum, só queria olhar os carros. Se você continuar defendendo o mendigo, vai acabar desempregada igual ele vai acabar preso. Bruno retrucou. Agora volta lá para dentro antes que eu perca a paciência com você também. Carla baixou a cabeça, claramente constrangida. Mas antes de entrar na loja, ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo e sussurrou. Sinto muito. Você não merecia ser tratado assim. Foram apenas algumas palavras, mas tocaram profundamente o coração do empresário disfarçado. Em meio à tempestade de crueldade e preconceito, havia encontrado uma alma genuinamente bondosa que ainda acreditava na dignidade humana básica. Os seguranças finalmente soltaram Ricardo na calçada, empurrando-o com força desnecessária. Se a gente te ver aqui de novo vai ser pior, ameaçou Marcos. Agora some daqui e vai incomodar outro lugar. Ricardo se afastou lentamente, fingindo derrota, mas por dentro fervilhava uma mistura explosiva de raiva, decepção e determinação. Havia descoberto exatamente o que suspeitava. Sua empresa, que deveria ser exemplo de excelência e valores humanos, havia se transformado num covil de preconceito e arrogância. Mas havia descoberto também algo inesperado e precioso. Carla Mendes era um diamante raro em meio à lama, e isso mudaria completamente os planos de Ricardo para o dia seguinte. Enquanto se afastava da concessionária, o empresário disfarçado de mendigo já sabia exatamente o que faria. Voltaria no próximo dia como verdadeiro dono, e a vingança seria tão doce quanto justa. Bruno e os funcionários preconceituosos descobririam da pior forma possível que haviam cometido o maior erro das suas carreiras profissionais. E Carla Mendes, a única pessoa que demonstrou humanidade naquele momento sombrio, seria recompensada de uma forma que jamais imaginaria possível. Ricardo foi arrastado pelos seguranças através da entrada da concessionária como se fosse um criminoso perigoso, não um homem que simplesmente queria admirar automóveis. Os braços fortes de Marcos e Júnior o seguravam com força desnecessária, empurrando-o em direção à calçada enquanto uma multidão de clientes elegantes observava o espetáculo com uma mistura de curiosidade mórbida e satisfação cruel. Vai andando, vai andando! Marcos gritava alto o suficiente para chamar a atenção de todos os transeuntes. Aqui não é lugar para gente da sua laia. O movimento da rua parou completamente quando perceberam o tumulto. Pessoas saíram de lojas vizinhas para assistir ao que consideravam um entretenimento gratuito. Smartphones apareceram como mágica, filmando cada segundo da humilhação de Ricardo. Ele podia ouvir risadas cruéis e comentários venenosos vindos da pequena multidão que se formava. Uma senhora de meia-idade, carregada de joias caras, riu alto e comentou com a amiga. Olha só que ousadia!
Mendigo querendo entrar numa concessionária de luxo. Até onde vai a cara de pau dessa gente? Um jovem executivo de terno parou de falar no celular apenas para filmar a cena, narrando como se fosse um repórter. Pessoal, olhem só isso aqui. Mais um vagabundo tentando se passar por cliente numa loja cara. Pelo menos a segurança aqui funciona direito. Ricardo sentia cada palavra como um tapa na cara, mas o que mais o chocava era a reação dos próprios funcionários da sua empresa. Através dos vidros, ele podia ver vendedores e secretárias rindo e aplaudindo discretamente a eficiência da remoção. Pessoas que ele havia contratado, treinado e em quem confiava, estavam celebrando a humilhação de um ser humano como se fosse uma vitória pessoal. "Solta ele na rua e pronto!" Bruno gritou da porta, ajustando o terno caro com um ar de superioridade. "E deixa bem claro que se voltar aqui, vai ser pior." Os seguranças obedeceram com prazer evidente, empurrando Ricardo para a calçada com tanta força que ele tropeçou e quase caiu. Algumas pessoas na multidão riram ainda mais alto, como se a queda de um homem indefeso fosse o ápice da comédia. "Olha só, nem andar direito ele consegue!" gritou alguém da multidão. "Deve estar bêbado também", acrescentou o outro. Ricardo se endireitou lentamente, fingindo mais dificuldade do que realmente sentia, mas por dentro estava processando cada rosto, cada reação, cada palavra cruel que ouvia. Era como se estivesse fazendo um inventário completo da maldade humana que havia se instalado não apenas na sua empresa, mas na sociedade ao redor. Enquanto isso, dentro da concessionária, a atmosfera havia se transformado numa celebração improvisada. Funcionários se parabenizavam pela limpeza eficiente, clientes aplaudiam a rapidez da segurança e Bruno caminhava pelo salão como um general que acabara de vencer uma batalha importante. "Pessoal, voltemos ao trabalho", Bruno anunciou em voz alta, claramente satisfeito consigo mesmo. "Aqui é lugar para clientes de verdade, não para qualquer um que entra da rua." Vendedores riram e voltaram às suas atividades, mas não sem antes fazerem comentários maldosos sobre o incidente. Ricardo conseguia ouvir fragmentos das conversas através dos vidros abertos. "Tinha que ver a cara dele quando o Bruno falou que ia chamar a polícia", comentou um vendedor chamado Diego. "Saiu correndo igual barata tonta." "Gente assim não tem vergonha na cara", respondeu uma vendedora chamada Luciana. "Acham que podem entrar em qualquer lugar só porque querem. O pior é que tem cliente que fica com dó", acrescentou outro funcionário. "Não entendem que a gente precisa manter o padrão da loja." Mas foi a reação dos clientes que mais impressionou Ricardo negativamente. Em vez de questionar a humanidade do tratamento, eles pareciam satisfeitos e até mesmo aliviados por terem presenciado a remoção rápida do elemento indesejado. Uma cliente elegante se aproximou do balcão de atendimento e elogiou diretamente Bruno. "Parabéns pela eficiência. É bom saber que vocês mantêm o ambiente adequado para quem realmente pode comprar aqui." "Sempre, senhora", Bruno respondeu com um sorriso orgulhoso. "Nossos clientes merecem o melhor ambiente possível." Um homem de negócios que observara toda a cena acenou aprovação para os seguranças. "Bom trabalho, rapazes. Esse tipo de gente precisa aprender onde é o lugar deles." Ricardo observava tudo de longe, ainda fingindo estar abalado pela expulsão, mas mentalmente tomando notas de cada reação, cada comentário, cada demonstração de preconceito que presenciava. Era como se estivesse coletando evidências para um julgamento que ainda estava por vir. Do lado de fora, a multidão de curiosos começou a se dispersar lentamente, mas não sem antes fazer seus próprios comentários cruéis sobre o incidente. Ricardo ouvia fragmentos de conversas que revelavam o quanto o preconceito estava enraizado na sociedade. "Essa gente não tem limites mesmo", comentou uma mulher passando com sacolas de compras caras. "Acham que podem entrar em qualquer lugar. Deveriam criar uma lei proibindo mendigos de se aproximar de lojas decentes", sugeriu um homem de meia idade. "No meu tempo, essa gente ficava no lugar dela", acrescentou uma senhora idosa. Mas, em meio a todo aquele coro de crueldade, Ricardo notou algumas reações diferentes. Uma jovem mãe segurava a mão do filho pequeno e sussurrava baixinho: "Não é assim que tratamos as pessoas, meu amor. Todo mundo merece respeito." Um homem de aparência simples, provavelmente um trabalhador braçal, balançou a cabeça com desaprovação.
Podiam pelo menos ter tratado o cara com educação. Ser pobre não é crime. Essas pequenas demonstrações de humanidade em meio ao oceano de preconceito deram uma fagulha de esperança para Ricardo. Nem todas as pessoas haviam perdido completamente a compaixão e a dignidade humana básica. Dentro da concessionária, apenas uma pessoa parecia genuinamente incomodada com o que havia acontecido. Carla Mendes voltara ao seu posto no setor administrativo, mas estava visivelmente perturbada. Ela tentava se concentrar nos documentos sobre a mesa, mas seus olhos constantemente se dirigiam para a entrada, onde minutos antes havia presenciado uma demonstração de crueldade que a deixara profundamente abalada. "Carla, você está bem?" perguntou uma colega chamada Patrícia. "Estou sim", Carla respondeu automaticamente, mas sua voz carregava uma tristeza que não conseguia esconder. "É só que... não sei se foi necessário tratar aquele homem daquele jeito." "Carla, você precisa entender que a gente trabalha numa empresa de luxo", Patrícia explicou com paciência forçada. "Não podemos deixar qualquer pessoa entrar aqui. Isso afeta nossa imagem." "Eu entendo isso", Carla retrucou suavemente. "Mas ele só queria olhar os carros. Não estava incomodando ninguém. Não estava pedindo dinheiro. Era só um homem que talvez nunca tenha tido oportunidade de ver carros bonitos de perto." "Você é muito ingênua." Patrícia balançou a cabeça. "Esse tipo de gente sempre começa assim. Primeiro querem só olhar, depois começam a pedir esmola, depois tentam roubar alguma coisa." O Bruno fez certo em cortar o mal pela raiz. Carla não respondeu, mas no fundo do coração sabia que algo estava profundamente errado na forma como a empresa tratava pessoas menos favorecidas. Ela havia sido criada por uma família humilde que sempre ensinou valores de compaixão e respeito ao próximo, independente da condição social. Do lado de fora, Ricardo observou discretamente quando um cliente muito diferente se aproximou da concessionária. Era um homem jovem, bem vestido, dirigindo uma Ferrari vermelha que valia mais de R$500 mil. A diferença no tratamento foi gritante e imediata. Antes mesmo do jovem sair do carro, 2 vendedores já estavam na porta para recebê-lo. Bruno pessoalmente se dirigiu à entrada, ajeitando o terno e preparando seu melhor sorriso profissional. "Senhor Rodrigo!" Bruno exclamou com entusiasmo exagerado. "Que prazer tê-lo conosco novamente." "Bruno, meu amigo!" O jovem respondeu com ar de superioridade natural. "Vim dar uma olhada naquela Porsche que você me mostrou semana passada." "Claro, claro. Já está esperando por você. Café especial? Whisky? O que deseja?" A diferença no tratamento era tão absurda que Ricardo sentiu uma mistura de raiva e nojo crescer dentro do peito. O mesmo homem que há minutos ameaçara chamar a polícia para prender um mendigo, agora se curvava servilmente diante de um cliente rico. Rodrigo entrou na concessionária como se fosse dono do lugar, cumprimentando funcionários que o tratavam como realeza. Vendedores disputavam sua atenção, secretárias ofereciam bebidas caras e até mesmo os seguranças se curvavam respeitosamente quando ele passava. "Quanto você quer por aquela Porsche mesmo?" Rodrigo perguntou casualmente, como se estivesse comprando um sanduíche. "Para o senhor, faremos um preço especial", Bruno respondeu com reverência. 250 mil, à vista. "Parcelado em quantas vezes?" "Quantas o senhor quiser, sem juros." "Deixa eu pensar", Rodrigo disse, caminhando entre os carros como se fosse um rei inspecionando seus domínios. Ricardo observava tudo com uma mistura crescente de indignação e determinação. A hipocrisia era tão gritante que chegava a ser cômica, se não fosse tão revoltante. Em 15 minutos, havia presenciado o pior e o melhor do comportamento humano dentro da sua própria empresa. Enquanto isso, funcionários continuavam fazendo comentários sobre o incidente anterior, cada vez mais exagerados e cruéis, conforme o tempo passava. "Vocês viram como ele saiu correndo?" Diego ria contando a história pela 3ª vez. "Parecia um rato fugindo de gato." "Aposto que já está contando vantagem para os amigos dele", Luciana acrescentou. "Falando que quase conseguiu entrar numa concessionária de luxo." "Gente assim não tem noção do próprio lugar", comentou outro vendedor. Cada palavra era como uma facada no coração de Ricardo. Não pela humilhação pessoal que havia sofrido, mas pela descoberta dolorosa de que havia falhado completamente como líder. A empresa que construiu com tanto amor e dedicação
havia se transformado num antro de preconceito e arrogância. Mas uma coisa estava ficando cristalina em sua mente. Carla Mendes era diferente de todos os outros. Enquanto colegas riam e celebravam a crueldade, ela permanecia silenciosa e visivelmente incomodada. Era a única pessoa naquele ambiente que havia demonstrado um pingo de humanidade e compaixão. Ricardo se afastou lentamente da concessionária. Mas antes de sair completamente de vista, ele se virou uma última vez para memorizar cada detalhe da cena. Amanhã, quando voltasse como verdadeiro dono, aquela seria a última vez que Bruno e os funcionários preconceituosos tratariam qualquer ser humano com desprezo. A vingança seria doce, mas mais importante que isso, seria justa. E Carla Mendes, a única alma bondosa em meio àquela tempestade de maldade, descobriria que a bondade ainda era recompensada no mundo. Ricardo sorriu pela primeira vez no dia. Nem Bruno nem os funcionários cruéis faziam a menor ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Ricardo chegou em casa ainda vestido como mendigo, mas sua mente já fervilhava com planos de ação que mudariam para sempre o destino de todos os envolvidos naquela humilhação. Ele não era apenas um empresário bem-sucedido, mas também um homem que acreditava profundamente na justiça e na dignidade humana. O que havia presenciado na sua própria empresa era uma traição não apenas aos valores que defendia, mas também aos princípios sobre os quais construíra todo o seu império empresarial. Antes mesmo de tomar banho e se livrar do disfarce degradante, Ricardo ligou para Carlos Mendoza, um detetive particular de confiança que já havia prestado serviços investigativos para sua empresa em casos de fraude interna e concorrência desleal. Carlos era conhecido pela discrição absoluta e pela eficiência em descobrir informações que outros investigadores não conseguiam obter. "Carlos, preciso de um trabalho urgente e sigiloso", Ricardo disse assim que o detetive atendeu o telefone. "Pode falar, Ricardo. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Quero que você investigue completamente minha própria empresa. Todos os funcionários, todas as práticas, todos os procedimentos. Preciso saber exatamente o que está acontecendo quando eu não estou presente." Carlos fez uma pausa surpresa. Em 15 anos de amizade profissional, nunca havia recebido um pedido tão inusitado e potencialmente delicado. "Você suspeita de alguma coisa específica?" Carlos perguntou cuidadosamente. "Suspeito que minha empresa se transformou numa organização que vai contra tudo em que acredito. Quero evidências concretas, gravações, documentos, tudo que possa provar práticas discriminatórias, fraudes ou qualquer tipo de comportamento inadequado." "Entendi. Quanto tempo você me dá?" 24 horas. Preciso de resultados até amanhã de manhã." Carlos sabia que quando Ricardo Almeida pedia algo com essa urgência e determinação, era porque estava planejando mudanças drásticas. "Pode deixar comigo. Vou mobilizar toda a minha equipe." Enquanto Carlos começava sua investigação relâmpago, Ricardo se dedicou a planejar cada detalhe do que aconteceria no dia seguinte. Ele não queria apenas demitir funcionários problemáticos. Queria fazer uma limpeza completa que servisse de exemplo e transformasse fundamentalmente a cultura da empresa. Na manhã seguinte, Carlos chegou ao escritório particular de Ricardo, carregando uma pasta volumosa e um laptop repleto de evidências que deixariam qualquer tribunal de justiça impressionado. O trabalho investigativo havia sido tão eficiente que até mesmo Ricardo se surpreendeu com a velocidade e a profundidade dos resultados. "Ricardo, o que descobri é muito pior do que você pode imaginar." Carlos começou abrindo a pasta sobre a mesa. Sua empresa virou um antro de corrupção, preconceito e práticas comerciais questionáveis. As primeiras evidências eram gravações em áudio feitas por investigadores disfarçados que haviam se passado por clientes de diferentes perfis socioeconômicos. As diferenças no atendimento eram gritantes e revoltantes. "Escuta essa gravação", Carlos disse conectando o laptop aos alto-falantes. A voz de Bruno ecoou pela sala. "Não perca tempo com esse cliente aí, Diego. Pela roupa que ele está usando, não vai comprar nenhum pneu usado. Foca nos clientes que realmente importam." "E essa aqui?" Carlos continuou tocando outra gravação. "Luciana, aquela mulher negra que entrou agora há pouco, fica de olho nela. Esse tipo de gente sempre tenta alguma coisa. Se ela tocar nos carros,
Inventa uma desculpa para pedir para ela sair. Ricardo sentia o sangue ferver nas veias com cada evidência apresentada. Funcionários que ele havia treinado pessoalmente para tratar todos os clientes com respeito estavam agindo como discriminadores profissionais. Tem mais. Carlos continuou mostrando documentos impressos. Descobri um esquema de comissões paralelas que o Bruno montou. Ele infla os preços para clientes que considera otários e embolsa a diferença. Os documentos mostravam uma rede complexa de fraude que havia desviado dezenas de milhares de reais dos cofres da empresa ao longo dos últimos meses. Bruno não era apenas preconceituoso, era também um ladrão sofisticado que usava sua posição para enriquecer ilegalmente. E os vendedores estão todos envolvidos? Ricardo perguntou, embora já soubesse a resposta pelo nó no estômago. A maioria sim. Diego, Luciana, Roberto, Márcio, todos participam do esquema de uma forma ou outra. Ou recebem propinas para fechar os olhos, ou participam ativamente das fraudes. Carlos mostrou planilhas detalhadas que revelavam como funcionários manipulavam contratos, inventavam taxas inexistentes e criavam financiamentos fraudulentos para maximizar suas comissões às custas de clientes desavisados. Mas nem todos estão envolvidos, Carlos acrescentou, mudando o tom para algo mais esperançoso. Tem uma funcionária chamada Carla Mendes que não apenas se recusa a participar dos esquemas, como já questionou algumas práticas publicamente. Ricardo se endireitou na cadeira, interessado. Conta mais sobre ela. Ela trabalha no administrativo há poucos meses, é formada em administração, vem de família humilde e tem valores sólidos. Durante a investigação, presenciei ela questionando o Bruno sobre tratamentos discriminatórios e defendendo clientes que foram maltratados. Carlos mostrou uma gravação onde Carla confrontava educadamente um colega que havia tratado mal uma cliente idosa. Rodrigo, não foi legal o jeito que você falou com aquela senhora. Ela tem direito ao mesmo respeito que qualquer outro cliente. E qual foi a reação dos outros funcionários? Isolaram ela, fazem piadas pelas costas, a excluem das conversas, e o Bruno já ameaçou demiti-la várias vezes por não se adequar ao perfil da empresa. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que a investigação começara. Carla Mendes era exatamente o tipo de pessoa que ele queria na sua empresa, íntegra, corajosa e comprometida com valores humanos genuínos. Carlos, preciso de mais uma coisa. Quero que você prepare um dossiê completo sobre cada funcionário envolvido nos esquemas. Nome, função, evidências específicas de participação, valor dos danos causados. Quero tudo documentado legalmente. Já está pronto? Carlos respondeu, entregando uma pasta organizada metodicamente. Aqui tem evidência suficiente para demitir por justa causa todos os envolvidos e ainda mover ações judiciais por danos morais e materiais. Ricardo folheou rapidamente os documentos, impressionado com a eficiência da investigação. Cada funcionário problemático estava catalogado com precisão cirúrgica, incluindo gravações, documentos e testemunhos que comprovariam qualquer acusação em tribunal. E quanto aos seguranças? Marcos e Júnior estão completamente alinhados com o Bruno. Eles não apenas expulsam pessoas por preconceito, como também recebem gorjetas extras para serem mais eficientes na limpeza da clientela indesejada. As evidências mostravam que os seguranças haviam desenvolvido um sistema informal de classificação de clientes baseado puramente na aparência e no poder aquisitivo presumido. Pessoas simples eram automaticamente tratadas como suspeitas, enquanto clientes ricos recebiam tratamento VIP mesmo antes de comprarem qualquer coisa. Ricardo, tem uma coisa que você precisa ver, Carlos disse, reproduzindo um vídeo no laptop. Era uma gravação de segurança que mostrava Bruno no escritório particular, contando dinheiro que claramente não pertencia aos registros oficiais da empresa. Ele separava notas em pilhas organizadas, enquanto falava ao telefone sobre os otários de hoje e quanto conseguiu tirar de clientes específicos. Esse vídeo foi gravado na semana passada, Carlos explicou. Ele faz isso regularmente, sempre após dias de vendas altas. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao perceber como havia sido traído por alguém em quem depositara total confiança. Bruno não era apenas um funcionário desonesto, era um criminoso que usava a empresa como plataforma para seus golpes pessoais. Carlos,
Agora preciso que você organize uma última etapa da investigação. Amanhã de manhã, quero que tenha equipes posicionadas estrategicamente na concessionária para documentar tudo o que vai acontecer. Será um dia histórico. Pode contar comigo. Quantas pessoas você quer demitir? Ricardo olhou novamente para a lista de funcionários envolvidos nos esquemas. Era uma porcentagem significativa da equipe, mas necessária para limpar completamente a empresa. 15 pessoas vão ser demitidas por justa causa. 3 serão promovidas. E uma pessoa especial vai receber uma surpresa que mudará sua vida para sempre. Carlos sorriu, entendendo perfeitamente o que estava por vir. A Carla Mendes vai descobrir que a honestidade ainda vale alguma coisa neste mundo. E Bruno vai descobrir que suas ações têm consequências que ele jamais imaginou. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Não por nervosismo, mas por uma excitação quase infantil, pensando na expressão que Bruno e os funcionários corruptos teriam quando descobrissem que o mendigo humilhado era, na verdade, o dono da empresa. Ele havia preparado um discurso que seria lembrado por todos os presentes pelo resto de suas vidas. Um discurso sobre dignidade humana, valores empresariais e as consequências inevitáveis de tratar pessoas com preconceito e crueldade. Mas mais importante que a vingança era a oportunidade de transformar completamente a cultura da empresa. Com as pessoas certas nos lugares certos, a concessionária Premium Motors poderia se tornar um exemplo de como uma empresa de sucesso pode operar com valores humanos sólidos. Ricardo sorriu no escuro do quarto. Amanhã não seria apenas um dia de demissões. Seria o dia em que a justiça prevaleceria sobre a maldade, e a bondade seria finalmente recompensada. Carla Mendes, a única funcionária que havia demonstrado humanidade quando todos os outros mostraram crueldade, estava prestes a descobrir que suas ações corajosas não haviam passado despercebidas. E Bruno Henrique estava prestes a aprender a lição mais dura da sua vida sobre as consequências de tratar seres humanos como lixo. O amanhecer não poderia chegar rápido o suficiente. Ricardo acordou antes mesmo do despertador tocar, a adrenalina da vingança iminente correndo pelas veias como combustível puro. Era o dia que ele havia sonhado a noite inteira. O momento em que a justiça finalmente prevaleceria sobre a maldade e o preconceito que havia descoberto na sua própria empresa. Cada detalhe estava meticulosamente planejado, cada palavra do discurso cuidadosamente ensaiada para causar o máximo impacto emocional possível. Ele se vestiu com seu melhor terno italiano, uma peça de alfaiataria que custara mais de R$ 5.000 e que transmitia autoridade e poder de forma inquestionável. Sapatos de couro importado, relógio suíço, abotoaduras de ouro e uma gravata de seda que completavam a transformação do mendigo humilhado no empresário respeitado que realmente era. No espelho, Ricardo mal conseguia acreditar que apenas 24 horas antes havia sido expulso da própria empresa como se fosse um criminoso perigoso. A metamorfose era tão radical quanto necessária para o impacto psicológico que estava prestes a causar em Bruno e nos funcionários corruptos. Às 8 da manhã em ponto, Ricardo estacionou a BMW importada em frente à concessionária Premium Motors, exatamente no mesmo local onde havia sido humilhado no dia anterior. Desta vez, porém, seguranças e funcionários o observavam com o respeito automático que sua aparência elegante comandava, sem fazer a menor ideia de que estavam vendo a mesma pessoa que haviam tratado como lixo humano. Marcos e Júnior se curvaram respeitosamente quando ele se aproximou da entrada, abrindo as portas de vidro com reverência exagerada que contrastava brutalmente com a violência do dia anterior. "Bom dia, senhor", Marcos disse com sorriso servil. "Em que podemos ajudá-lo hoje?" Ricardo o olhou nos olhos sem responder, saboreando cada segundo da ironia deliciosa. Em menos de uma hora, Marcos descobriria que havia agredido fisicamente o próprio patrão e perderia o emprego de forma humilhante. "Quero falar com todos os funcionários", Ricardo disse com voz firme e autoritária. "Convoquem uma reunião geral imediatamente." Bruno apareceu como se tivesse sido invocado, ajustando o terno caro e preparando seu melhor sorriso profissional para o que assumiu ser um cliente muito importante. A diferença no tratamento era tão gritante
que Ricardo sentiu uma mistura de raiva e diversão crescer dentro do peito. Senhor, que honra tê-lo aqui conosco, Bruno disse com reverência. Sou Bruno Henrique, gerente-geral desta unidade. Como posso ajudá-lo? Você pode começar reunindo todos os funcionários no salão principal, Ricardo respondeu, mantendo uma expressão neutra que não revelava suas verdadeiras intenções. Tenho um anúncio importante a fazer. Bruno franziu a testa, confuso com o pedido inusitado, mas a elegância e autoridade natural de Ricardo o convenceram de que estava lidando com alguém extremamente importante. Talvez um investidor, um cliente VIP ou até mesmo um representante da matriz da empresa. Claro, senhor. Posso perguntar qual é a natureza do anúncio? Vocês descobrirão em alguns minutos, Ricardo respondeu misteriosamente. Enquanto Bruno corria para reunir os funcionários, Ricardo observou discretamente as reações das pessoas ao seu redor. Vendedores o cumprimentavam respeitosamente. Secretárias ofereciam café e bebidas caras. E até mesmo clientes o observavam com curiosidade, assumindo que estava presenciando a visita de alguma personalidade importante. A diferença no tratamento era tão absurda que Ricardo teve que se controlar para não rir. As mesmas pessoas que ontem o haviam tratado como criminoso, agora competiam para oferecer a melhor hospitalidade possível, sem imaginar que estavam sendo observadas pelo próprio dono da empresa. Em 15 minutos, todos os 50 funcionários da concessionária estavam reunidos no salão principal, formando um semicírculo ao redor de Ricardo. Vendedores, secretárias, técnicos, seguranças, pessoal da limpeza, curiosos para saber qual era o anúncio importante que justificava interromper o expediente normal. Bruno se posicionou ao lado de Ricardo como se fosse seu assistente pessoal, claramente tentando se associar com quem considerava uma figura de poder e influência. Pessoal, Bruno anunciou em voz alta. Este senhor tem um comunicado importante para todos nós. Ricardo caminhou lentamente até o centro do semicírculo, suas pisadas ecoando no piso de mármore em silêncio absoluto. 50 pares de olhos o observavam com expectativa crescente, sem fazer a menor ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Meu nome é Ricardo Almeida, ele começou com voz clara e penetrante que ecoou por todo o salão. E eu sou o dono desta concessionária. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo, mas ainda não havia compreensão total do que estava acontecendo. Alguns funcionários trocaram olhares confusos. Outros se endireitaram instintivamente. E Bruno permaneceu parado como uma estátua, processando lentamente as palavras que acabara de ouvir. Ontem pela manhã, Ricardo continuou, sua voz ganhando intensidade emocional. Eu estive aqui nesta mesma concessionária. Não vestido como estou hoje, mas disfarçado de mendigo, para testar como vocês tratam pessoas que consideram inferiores. O silêncio que se seguiu foi absoluto e ensurdecedor. Rostos começaram a empalidecer conforme a compreensão lentamente se instalava. Marcos e Júnior se entreolharam com terror crescente, lembrando claramente do homem que haviam arrastado para fora da loja apenas 24 horas antes. E o que descobri foi muito pior do que jamais imaginei possível. Ricardo continuou caminhando lentamente entre os funcionários paralisados. Descobri que minha empresa, que deveria ser um exemplo de excelência e valores humanos, se transformou num covil de preconceito, discriminação e corrupção. Bruno tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Seu rosto estava branco como papel, e suas mãos tremiam visivelmente enquanto processava a magnitude do erro que havia cometido. Senhor Bruno, Ricardo disse, parando diretamente em frente ao gerente aterrorizado. Você se lembra do que disse ontem para um homem que só queria olhar os carros? Deixe-me refrescar sua memória. Ricardo tirou do bolso um pequeno gravador e reproduziu a voz de Bruno em volume alto, o suficiente para toda a concessionária ouvir. Escuta bem, seu lixo humano. Esta é uma concessionária de carros de luxo, não um abrigo de mendigos. O som da própria voz ecoando pelo salão fez Bruno cambalear como se tivesse levado um soco físico. Alguns funcionários começaram a chorar, outros cobriram o rosto com as mãos, e todos perceberam que suas carreiras haviam acabado de terminar de forma devastadora. E vocês, Marcos e Júnior? Ricardo se virou para os seguranças que agora pareciam querer desaparecer dentro da própria pele.
Vocês se lembram de arrastar um homem indefeso para fora da loja, empurrá-lo na calçada e ameaçá-lo de prisão? Os seguranças não conseguiam nem olhar nos olhos de Ricardo. Marcos, o mesmo homem que ontem havia chamado Ricardo de mendigo fedido, agora tremia como uma criança assustada. Durante as últimas 24 horas, Ricardo anunciou para todo o grupo: contratei uma investigação completa desta empresa. E descobri coisas que vão muito além do preconceito que presenciei ontem. Ele acenou com a mão, e Carlos Mendoza entrou no salão carregando várias pastas volumosas e um laptop. A entrada do detetive particular fez vários funcionários se mexerem nervosamente, como se quisessem fugir, mas não soubessem para onde. Descobri um esquema de corrupção que desviou mais de R$100 mil dos cofres da empresa nos últimos 6 meses. Ricardo continuou, sua voz ecoando como a de um juiz proferindo sentenças. Descobri práticas discriminatórias sistemáticas contra clientes humildes. Descobri fraudes em contratos e manipulação de preços. Carlos abriu uma das pastas e começou a ler nomes em voz alta. Bruno Henrique, líder do esquema de corrupção e responsável por desvio de fundos. Diego Santos, participação ativa em discriminação racial. Luciana Ferreira, manipulação fraudulenta de contratos. Cada nome lido era como uma sentença de morte profissional. Funcionários cujos nomes eram chamados começaram a chorar abertamente, sabendo que suas reputações estavam arruinadas para sempre. 15 de vocês serão demitidos por justa causa neste exato momento, Ricardo anunciou. Seus pertences pessoais serão enviados para suas casas. Vocês têm 10 minutos para deixar este prédio e nunca mais serão bem-vindos aqui. O caos emocional que se seguiu foi indescritível. Bruno tentou se ajoelhar e implorar perdão, mas Ricardo o ignorou completamente. Marcos e Júnior saíram correndo sem nem recolher seus uniformes. Vendedores corruptos choravam e tentavam se justificar, mas suas palavras caíam no vazio. Em meio a toda aquela devastação, Ricardo procurou por uma pessoa específica. Carla Mendes estava parada no fundo do grupo, visivelmente chocada com as revelações, mas diferente dos outros, ela não demonstrava culpa ou terror, apenas surpresa genuína. Carla Mendes, Ricardo chamou em voz alta, fazendo todos os olhares se voltarem para ela. Carla se aproximou lentamente, sem saber se seria demitida também ou se havia algo diferente reservado para ela. Sua consciência estava limpa, mas a situação era tão surreal que ela não sabia o que esperar. Senhorita Carla, Ricardo disse, sua voz mudando completamente de tom, tornando-se calorosa e respeitosa. Ontem, quando todos os outros riram da minha humilhação, você foi a única pessoa que demonstrou humanidade e compaixão. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas quando ela finalmente compreendeu completamente o que havia acontecido. O homem que ela havia defendido era o próprio dono da empresa. Você me disse que eu não merecia ser tratado daquela forma, Ricardo continuou. E hoje eu quero dizer a mesma coisa para você. Você não merece trabalhar num ambiente tóxico como este se tornou. Carla abriu a boca para falar, mas Ricardo levantou a mão gentilmente. Por isso estou promovendo você a gerente geral desta concessionária, com salário 3 vezes maior do que recebe atualmente e participação nos lucros da empresa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos aplausos emocionados dos funcionários honestos que permaneceriam na empresa. Carla começou a chorar, não de tristeza, mas de uma mistura avassaladora de alívio, gratidão e realização. A partir de hoje, Ricardo anunciou para todos os presentes, esta empresa será gerenciada por alguém que entende que sucesso comercial e valores humanos não são incompatíveis. Alguém que trata todas as pessoas com dignidade, independente de sua condição social. Bruno, que ainda estava na sala assistindo sua vida profissional desmoronar, tentou uma última vez. Senhor Ricardo, por favor, me dê uma segunda chance. Eu posso mudar, posso ser diferente. Ricardo o olhou com uma mistura de pena e firmeza. Bruno, segunda chance é algo que se dá para quem comete erros. O que você fez não foram erros. Foram escolhas conscientes de tratar seres humanos como lixo e roubar da empresa que lhe deu oportunidade. Mas, senhor, a única chance que você tem agora é sair daqui com dignidade antes que eu chame a polícia para investigar os crimes que você cometeu.
Bruno baixou a cabeça e caminhou em direção à saída, seguido pelos outros funcionários demitidos que saíam cabisbaixos e humilhados. A limpa havia sido rápida, eficiente e definitiva. Quando a poeira baixou, Ricardo se dirigiu aos funcionários que permaneceram, aqueles que a investigação havia provado serem honestos e respeitosos. Para vocês que ficaram, ele disse, quero que saibam que esta empresa vai crescer e prosperar porque teremos os valores certos nos lugares certos. E Carla Mendes vai liderar essa transformação. Carla, ainda emocionada, se aproximou de Ricardo. Senhor Ricardo, eu não sei como agradecer. Você já agradeceu. Ele respondeu com um sorriso genuíno. Agradeceu ontem, quando mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Agora, mostre a todos como uma empresa deve realmente funcionar. O resto do dia foi dedicado a reestruturar completamente a concessionária. Novos funcionários foram contratados, políticas antidiscriminação foram implementadas, e um ambiente de respeito e igualdade começou a tomar forma. Quando o sol se pôs, Ricardo olhou para sua empresa transformada e sorriu. A justiça havia prevalecido, a bondade havia sido recompensada, e uma lição valiosa havia sido ensinada para todos os envolvidos. Carla Mendes, a única pessoa que havia mostrado humanidade quando todos os outros demonstraram crueldade, agora comandava uma empresa que se tornaria exemplo de como sucesso e valores humanos podem caminhar juntos. E Bruno Henrique aprendeu da forma mais dura possível que tratar pessoas como lixo tem consequências que podem destruir uma vida inteira em questão de minutos. 3 meses haviam se passado desde o dia que mudou para sempre a história da concessionária Premium Motors. E a transformação era tão radical que parecia um milagre empresarial digno de estudo em universidades de administração. Carla Mendes havia provado que a confiança de Ricardo não havia sido depositada na pessoa errada, implementando mudanças que revolucionaram completamente a cultura da empresa. Na primeira semana como gerente geral, Carla organizou treinamentos intensivos de atendimento humanizado para todos os funcionários que permaneceram na empresa. Não eram apenas cursos técnicos sobre vendas e procedimentos, mas sessões profundas sobre empatia, respeito e dignidade humana, que tocavam o coração de cada participante. Nosso trabalho não é apenas vender carros, Carla explicava durante uma dessas sessões, sua voz carregada de convicção genuína. Nosso trabalho é realizar sonhos, tratar cada pessoa que entra aqui como se fosse família, independente de como esteja vestida ou de quanto dinheiro tenha na conta bancária. Os novos funcionários contratados foram selecionados não apenas pela competência técnica, mas principalmente pelos valores humanos que demonstravam durante o processo de seleção. Carla criou dinâmicas de grupo onde candidatos interagiam com pessoas de diferentes classes sociais, observando atentamente como cada um reagia e se comportava. Prefiro ensinar técnicas de venda para uma pessoa boa do que tentar ensinar bondade para um vendedor experiente, Carla costumava dizer para Ricardo durante suas reuniões semanais de acompanhamento. As mudanças não se limitaram ao atendimento. Carla implementou políticas transparentes de preços, acabando definitivamente com as práticas de manipulação que Bruno havia institucionalizado. Todos os carros tinham preços claramente marcados, condições de financiamento padronizadas e informações completas sobre garantias e serviços inclusos. Transparência não é apenas uma política empresarial, Carla explicou para a equipe durante uma reunião geral. É uma questão de caráter. Quando escondemos informações dos clientes, estamos dizendo que eles não merecem nossa honestidade. A mudança mais impactante, porém, foi a criação do programa Primeiro Carro, uma iniciativa pioneira que oferecia condições especiais de financiamento para pessoas de baixa renda que sonhavam em comprar seu primeiro automóvel. Carla havia convencido Ricardo de que essa seria uma forma de dar retorno positivo para a sociedade e, ao mesmo tempo, criar um mercado fiel de clientes gratos. Quando alguém compra seu primeiro carro aqui, Carla explicou a proposta para Ricardo. Essa pessoa nunca mais vai esquecer como foi tratada. Vai contar para todos os amigos, vai voltar quando precisar trocar de carro e vai trazer a família inteira. Ricardo aprovou imediatamente a ideia, impressionado com a visão empresarial e social de Carla. Em poucos meses, o programa Primeiro Carro havia vendido mais de 50 veículos para famílias que jamais imaginaram conseguir financiar um automóvel próprio.
Mas a transformação mais emocionante aconteceu com os próprios funcionários que haviam permanecido na empresa. Pessoas que antes trabalhavam num ambiente tóxico e competitivo, agora colaboravam genuinamente, compartilhavam conhecimento e se apoiavam mutuamente para alcançar objetivos comuns. Joana, uma das secretárias que havia sido marginalizada durante a gestão de Bruno por se recusar a participar dos esquemas de corrupção, floresceu sob a liderança de Carla. Ela se tornou responsável pelo atendimento telefônico e presencial de clientes especiais, desenvolvendo uma reputação de eficiência e cordialidade que se espalhou pela cidade. A Joana me tratou como se eu fosse um rei, mesmo eu chegando aqui de chinelo e camiseta velha, comentou seu Antônio, um aposentado que comprou um carro popular através do programa Primeiro Carro. Nunca pensei que ia ser tratado assim numa loja chique. Paulo, um jovem vendedor que havia sido contratado por Carla, se especializou em atender clientes de primeira viagem, desenvolvendo uma paciência e didática que transformava o processo de compra numa experiência educativa e prazerosa. Ele explicava cada detalhe do financiamento, cada cláusula do contrato, cada procedimento de manutenção com uma clareza que eliminava qualquer ansiedade ou dúvida. O Paulo passou 3 horas me explicando tudo sobre o carro, disse Dona Maria, uma professora aposentada que realizou o sonho de comprar seu primeiro automóvel aos 60 anos. Não me senti burra nem ignorante em momento algum. Me senti respeitada e importante. As mudanças não passaram despercebidas pela concorrência nem pela mídia local. O jornal empresarial da cidade publicou uma matéria especial sobre a transformação da Premium Motors, destacando como uma empresa pode mudar completamente sua cultura organizacional em pouco tempo. A Premium Motors se tornou um case de sucesso em gestão humanizada, escreveu o jornalista especializado em negócios. Em 3 meses, conseguiram aumentar as vendas em 40% e, ao mesmo tempo, melhorar drasticamente a satisfação dos clientes. A matéria incluía depoimentos de clientes que contrastavam dramaticamente com as reclamações que chegavam durante a gestão de Bruno. Pessoas falavam sobre atendimento respeitoso, preços justos e uma experiência de compra que superava todas as expectativas. Entrei na loja esperando ser maltratada por causa da minha roupa simples, contou Dona Rosa, uma diarista que comprou um carro usado. Saí de lá me sentindo como uma cliente VIP. A diferença é que agora eles tratam todo mundo como VIP. Mas o impacto mais profundo da transformação se revelou através das redes sociais. Clientes satisfeitos começaram a postar fotos e vídeos contando suas experiências positivas na concessionária, criando uma reputação online que atraía cada vez mais pessoas interessadas em conhecer a loja que trata todo mundo bem. Um vídeo em particular se tornou viral na cidade. Um jovem casal postou a gravação completa da compra do primeiro carro, mostrando como foram recebidos, orientados e tratados com carinho e respeito durante todo o processo. O vídeo teve mais de 100.000 visualizações em uma semana e trouxe dezenas de novos clientes para a loja. Vocês precisam conhecer essa concessionária, dizia a jovem no vídeo, emocionada. Nunca imaginei que comprar um carro pudesse ser uma experiência tão especial. Eles nos trataram como família. A transformação também impactou profundamente a vida pessoal de Carla. A responsabilidade de gerenciar a empresa havia revelado capacidades de liderança que ela mesma desconhecia. Ela se inscreveu num curso de MBA em gestão empresarial, determinada a se tornar a melhor líder possível para honrar a confiança que Ricardo havia depositado nela. Carla está crescendo numa velocidade impressionante, Ricardo comentou com Carlos, o detetive que havia feito a investigação inicial. É como se ela tivesse encontrado sua verdadeira vocação. Durante as reuniões semanais com Ricardo, Carla apresentava relatórios detalhados não apenas sobre vendas e lucros, mas sobre o clima organizacional, a satisfação dos funcionários e o impacto social das iniciativas da empresa. Era um nível de gestão holística que impressionava até mesmo empresários experientes. Senhor Ricardo, Carla disse durante uma dessas reuniões, tenho uma proposta que pode parecer maluca, mas acredito que pode revolucionar ainda mais nossa empresa. Estou ouvindo, Ricardo respondeu, sempre aberto às ideias inovadoras de sua nova gerente. Que tal se criássemos um programa de estágio para jovens de comunidades carentes? Não apenas para ensinar sobre o mercado automotivo,
mas para formar pessoas com valores sólidos que possam levar esses aprendizados para outras empresas? A ideia era ambiciosa e generosa, típica da forma como Carla enxergava o papel social de uma empresa. Ricardo não apenas aprovou a proposta, como decidiu financiar pessoalmente o programa, criando bolsas de estudo para jovens que demonstrassem potencial e comprometimento. Carla, você está transformando esta empresa em algo muito maior que uma concessionária, Ricardo disse com admiração genuína. Está criando um modelo de como os negócios podem impactar positivamente a sociedade. O programa de estágios foi lançado 2 meses depois, selecionando 10 jovens de comunidades periféricas para um treinamento intensivo de 6 meses. Os estagiários aprenderiam não apenas sobre vendas e atendimento, mas sobre ética empresarial, responsabilidade social e desenvolvimento pessoal. Queremos formar não apenas profissionais competentes, Carla explicou para os jovens no primeiro dia do programa, mas pessoas que levem valores de respeito e dignidade para qualquer lugar que forem trabalhar. A notícia do programa de estágios chegou aos ouvidos de outros empresários da cidade, que começaram a procurar Ricardo e Carla para entender como implementar iniciativas similares em suas próprias empresas. A Premium Motors estava se tornando não apenas uma referência em vendas, mas um modelo de responsabilidade social empresarial. O que vocês fizeram aqui está inspirando uma mudança muito maior, disse Helena Tavares, presidente do Sindicato Empresarial da cidade, durante uma visita à concessionária. Outras empresas estão repensando suas práticas depois de ver os resultados que vocês alcançaram. A transformação havia criado um ciclo virtuoso onde valores humanos sólidos resultavam em melhores resultados financeiros, que por sua vez permitiam investimentos maiores em programas sociais, que fortaleciam ainda mais a reputação da empresa. Era a prova viva de que ética e lucro não eram conceitos incompatíveis. 1 ano após o dia que mudou tudo, Ricardo decidiu fazer uma visita especial à concessionária. Não como patrão fiscalizando funcionários, mas como um cliente comum, para testar pessoalmente se a transformação que Carla havia implementado era genuína e duradoura. Desta vez, porém, não havia necessidade de disfarces ou encenações. Ele queria simplesmente observar o ambiente e as pessoas em seu estado natural. Quando entrou na Premium Motors numa manhã ensolarada, Ricardo foi recebido não com a reverência exagerada que sua posição de dono poderia comandar, mas com o mesmo carinho e profissionalismo que qualquer cliente recebia. Era exatamente o que ele esperava encontrar, mas ainda assim o emocionou profundamente. "Bom dia! Em que posso ajudá-lo?" perguntou Sofia, uma das novas funcionárias contratadas por Carla, com um sorriso genuíno que irradiava hospitalidade verdadeira. "Só vim dar uma olhada nos carros", Ricardo respondeu, fingindo ser um cliente casual. "Fique à vontade. Se precisar de alguma informação, estarei aqui. Posso oferecer um café ou água?" A diferença no atendimento era gritante em comparação com o que ele havia experimentado 1 ano antes. Sofia não o julgou pela roupa simples que havia escolhido vestir. Não tentou adivinhar seu poder aquisitivo, simplesmente o tratou com o respeito humano básico que deveria ser padrão em qualquer estabelecimento. Enquanto caminhava entre os carros, Ricardo observou discretamente as interações entre funcionários e outros clientes. Um casal de idosos estava sendo atendido por Paulo, o jovem vendedor especialista em primeiros compradores, que explicava pacientemente cada detalhe de um carro popular, sem demonstrar pressa ou condescendência. "O senhor e a senhora têm todo o tempo do mundo para decidir", Paulo dizia com sinceridade. "Comprar um carro é uma decisão importante e queremos que vocês se sintam completamente seguros e confortáveis com a escolha." Na área administrativa, Carla conversava com uma cliente jovem que parecia estar enfrentando dificuldades com a documentação necessária para o financiamento. Em vez de impaciência ou desinteresse, Ricardo observou Carla dedicando tempo genuíno para explicar alternativas e encontrar soluções. "Dona Fernanda, vamos ver juntas que documentos você consegue providenciar", Carla dizia com voz calma e encorajadora. "Sempre existe um caminho. Só precisamos encontrar qual é o melhor para a sua situação." A cena tocou profundamente o coração de Ricardo. 1 ano antes,
Clientes com dificuldades documentais eram automaticamente descartados ou direcionados para financeiras duvidosas que cobravam juros abusivos. Agora, a empresa realmente se esforçava para incluir pessoas que tradicionalmente eram excluídas do mercado automotivo. Mas a surpresa mais emocionante estava reservada para o final da visita. Enquanto Ricardo se preparava para sair, ouviu uma voz familiar vinda da entrada da concessionária. Era Marcos, o ex-segurança que havia participado de sua humilhação 1 ano antes. O coração de Ricardo acelerou instintivamente, memórias dolorosas voltando à superfície. Mas quando olhou mais atentamente, percebeu que Marcos não estava uniformizado como segurança. Ele vestia roupas simples e carregava um buquê de flores, caminhando nervosamente em direção ao balcão de atendimento. "Com licença", Marcos disse para Sofia, a voz tremendo ligeiramente. "Eu gostaria de falar com a gerente, se possível." "Claro, vou chamá-la. Pode me dizer seu nome?" "Marcos Silva. Ela não me conhece, mas eu preciso falar com ela sobre algo muito importante." Ricardo se posicionou discretamente onde podia ouvir a conversa, curioso para entender o que estava acontecendo. Carla apareceu alguns minutos depois, profissional mas calorosa como sempre. "Senhor Marcos, em que posso ajudá-lo?" Marcos respirou fundo, claramente lutando para encontrar as palavras certas. "Senhora Carla, há 1 ano eu trabalhava aqui como segurança. Fui demitido porque participei de algo terrível que aconteceu com o dono da empresa." O rosto de Carla mudou ligeiramente, demonstrando que ela se lembrava perfeitamente do incidente. "Entendo. E o que o traz aqui hoje?" "Este ano foi o mais difícil da minha vida." Marcos continuou, a voz cada vez mais embargada. "Depois que fui demitido, não consegui emprego em lugar nenhum. A notícia do que aconteceu se espalhou e ninguém queria contratar alguém que havia maltratado o próprio patrão." Carla escutava em silêncio respeitoso, sem interrompê-lo ou demonstrar julgamento. "Minha família passou necessidade. Minha esposa teve que trabalhar como diarista para pagar as contas. Meus filhos perguntavam por que papai não trabalhava mais." Marcos continuou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. "E a cada dia eu me lembrava do que havia feito. Como tratei aquele homem que só queria olhar os carros." Ricardo sentia o próprio coração apertar, vendo um homem adulto chorar de arrependimento genuíno. "Passei este ano inteiro pensando no que poderia fazer para me redimir", Marcos disse, estendendo o buquê de flores para Carla. "Sei que não posso desfazer o que fiz, mas queria pedir desculpas." "Para você, para o Sr. Ricardo, para todos que trabalham aqui." "E estas flores são para quem?" Carla perguntou gentilmente. "Para você, porque ouvi dizer que foi a única pessoa que tentou defendê-lo naquele dia. E porque transformou esta empresa em algo que eu gostaria de ter feito parte da forma certa." Carla aceitou as flores com um sorriso compreensivo. "Senhor Marcos, agradeço suas palavras. Reconhecer nossos erros é o primeiro passo para crescermos como pessoas." "Eu não estou pedindo emprego", Marcos disse rapidamente. "Sei que não mereço uma segunda chance aqui. Só queria que vocês soubessem que o que aconteceu comigo me ensinou uma lição que vou carregar para o resto da vida." "Que lição foi essa?" Carla perguntou. "Que toda pessoa merece respeito e dignidade, independente de sua aparência ou condição social. Que quando maltratamos alguém, não estamos apenas machucando essa pessoa, estamos destruindo nossa própria humanidade." Ricardo não conseguiu mais permanecer escondido. Ele se aproximou lentamente do balcão, fazendo Marcos se virar e reconhecê-lo imediatamente. O ex-segurança empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Senhor Ricardo", Marcos sussurrou claramente aterrorizado. "Marcos", Ricardo respondeu calmamente. "Ouvi sua conversa com a Carla. Senhor, eu não sabia que o senhor estava aqui. Não vim aqui para incomodá-lo ou... Você veio aqui para pedir desculpas e demonstrar que aprendeu uma lição valiosa." Ricardo o interrompeu. "Isso exige coragem e humildade genuínas." Marcos baixou a cabeça, envergonhado. "Sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que não mereço seu perdão. Marcos, durante este ano você sofreu as consequências das suas ações. Perdeu o emprego, passou dificuldades, sentiu na pele o que significa ser julgado e rejeitado." Ricardo disse, sua voz carregada de uma sabedoria que só vem da experiência.
Essas consequências não foram um castigo que eu impus a você. Foram o resultado natural das escolhas que fez. Eu entendo isso agora, senhor. A pergunta importante não é se você merece perdão. Ricardo continuou. A pergunta é, você realmente mudou? Você realmente aprendeu? Marcos levantou os olhos, encontrando o olhar de Ricardo pela primeira vez. Senhor, este ano me transformou completamente. Entendi que, quando maltratei o Senhor, não estava apenas sendo cruel com uma pessoa. Estava traindo todos os valores que minha mãe me ensinou. E o que você pretende fazer com essa lição? Consegui um emprego numa empresa de limpeza. É um trabalho humilde, mas trato cada pessoa que encontro com o respeito que eu gostaria de receber. Ensino meus filhos todos os dias que aparência não define caráter e que bondade é mais importante que qualquer coisa material. Ricardo olhou para Carla, que assistia à conversa com emoção evidente. Então se virou novamente para Marcos. Carla, nossa equipe de segurança está completa? Na verdade, estamos precisando de mais um segurança para o período noturno. Ela respondeu, claramente surpresa com a direção da conversa. Marcos? Ricardo disse, fazendo o ex-funcionário arregalar os olhos de surpresa. Você gostaria de uma segunda chance? Senhor, eu não entendo. Uma segunda chance para mostrar que realmente mudou. Para proteger esta empresa e tratar cada pessoa que passar por aqui com a dignidade que merece. Marcos começou a chorar abertamente, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Senhor Ricardo, eu não mereço. Ninguém merece segundas chances, Marcos. Mas todos precisamos delas. A diferença é que desta vez você vai trabalhar numa empresa que tem valores sólidos, liderada por uma pessoa que vai garantir que esses valores sejam respeitados. Carla sorriu, compreendendo perfeitamente a filosofia por trás da decisão de Ricardo. Era a prova final de que a transformação da empresa ia além de políticas e procedimentos. Era uma mudança de coração que incluía compaixão e possibilidade de redenção. Marcos, Carla disse, se aceitar trabalhar conosco novamente, vai passar por um treinamento intensivo sobre nossos valores e princípios. Vai aprender que segurança aqui significa proteger não apenas patrimônio, mas a dignidade de cada pessoa que entra nesta empresa. Eu aceito. Marcos disse entre lágrimas. Vou dedicar cada dia para honrar esta segunda chance. Nos meses que se seguiram, Marcos se tornou um dos funcionários mais dedicados da empresa. Ele tratava cada visitante como se fosse um membro da própria família, e sua história de transformação pessoal inspirava colegas e clientes. Quando contava sua experiência para novos funcionários, sempre terminava com a mesma lição. Nunca julguem ninguém pela aparência, porque vocês podem estar maltratando exatamente a pessoa que pode mudar suas vidas. A Premium Motors havia se tornado mais que uma concessionária bem-sucedida. Era um símbolo de que empresas podem ser forças transformadoras na sociedade, que segundas chances são possíveis e que valores humanos sólidos são o fundamento mais importante de qualquer negócio duradouro. Ricardo olhou para sua empresa transformada e sorriu. O ciclo havia se fechado perfeitamente. Da humilhação inicial nasceu uma lição que transformou não apenas uma empresa, mas as vidas de todas as pessoas envolvidas. Carla encontrou sua vocação de líder. Marcos aprendeu o valor da humildade e do respeito. E dezenas de funcionários descobriram que trabalhar com propósito é infinitamente mais gratificante que simplesmente ganhar dinheiro. A lição mais valiosa de todas era simples, mas profunda. Quando tratamos cada pessoa com dignidade e respeito, criamos um mundo melhor para todos. E esse mundo melhor sempre retorna para nós em formas que jamais poderíamos imaginar. Fim da história.